Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao conteúdo de avaliação educacional e na aula de hoje nós vamos entender um pouco sobre a avaliação somativa, né? O que deve ser essa avaliação somativa? Nas aulas anteriores nós pudemos entender algumas funções da avaliação, a avaliação diagnóstica, a formativa e agora a gente vai compreender um pouco sobre a somativa. Então vamos relembrar um pouco de como foi a avaliação, de como foi a aula anterior, né, sobre a avaliação formativa. Então a gente pôde aprender na aula anterior que a avaliação formativa ela tem uma função continuada, né? Ela tem um objetivo de ser uma avaliação mais contínua e processual do desenvolvimento da aprendizagem e também ser uma forma de medir esse planejamento, né? Pensar se esse planejamento está sendo adequado para esses alunos, se esses alunos estão de fato aprendendo a partir do planejamento proposto pelo professor. Então, por isso que a avaliação formativa ela tem essa visão contínua e processual, né? A gente pôde aprender as características da avaliação formativa e como a avaliação formativa é vista como contínua e por ela também considerar o processo, né? O caminho pedagógico que esse aluno vai desenvolver durante o ano letivo. Então, essa foi um pouco das características e das aprendizagens que a gente pôde ter na nossa última aula. E a aula de hoje é sobre avaliação somativa. Então, o objetivo dessa aula é compreender o que é a avaliação somativa e qual a sua importância. Na aula de hoje a gente vai abordar, né, conceito de avaliação somativa, o objetivo da avaliação somativa, as características da avaliação somativa e alguns exemplos de avaliação somativa para a gente compreender como é que ela acontece concretamente no chão da escola. Então, o que é a avaliação somativa? Por essa imagem, a gente já pode tirar rapidamente, né, entender rapidamente o que quer dizer a avaliação somativa. Né? Uma cena que é muito comum no cotidiano das escolas, né? A gente chegar ao final das unidades e ao final do ano letivo e pensar nas notas desse aluno, no famoso boletim, né? Que tem algumas escolas que já aboliram, mas outras que ainda continuam com esse instrumento e que é muito recorrente a gente ter a reunião de pais e ter aquele retorno, aquele feedback com os pais a partir desse tipo de avaliação que é apresentada a partir de notas em um boletim, ou a partir das avaliações que foram desenvolvidas durante o ano letivo. Mas a avaliação somativa seria esse final, esse resultado final do percurso do aluno, né? E a cena demonstra um pouco desse resultado, né? Que pela cena parece que foi negativo, né? Então, a avaliação somativa educacional, ela está relacionada à finalização do processo de ensino. Ou seja, a gente viu que a avaliação diagnóstica ela está mais voltada para o início, para o levantamento dos conhecimentos prévios desses alunos, para o levantamento do perfil da turma, ou seja, é a primeira ação que um professor faz quando chega em sala de aula, é pensar a avaliação diagnóstica, para entender essa turma. Já a avaliação formativa, a gente já aprendeu o que é esse processo contínuo de avaliação da aprendizagem, né? É esse feedback cotidiano que o professor tem em sala de aula, a partir do planejamento proposto e que ele vai pensando estratégias de acompanhar, de registrar como esses alunos estão aprendendo, se estão aprendendo e poder intervir, né, com ações pedagógicas mais específicas para esses alunos. Mas a avaliação somativa, que é o conteúdo dessa aula, ela está mais relacionada a esse final, né? Então a gente pensa o início, o processo e o final. O início, a avaliação diagnóstica, o processo, a avaliação formativa e o final, a avaliação somativa, pensando esse resultado da aprendizagem, né? Ao final das unidades e ao final do ano letivo. Como esse aluno se desenvolveu nessa unidade ou como esse aluno se desenvolveu no ano letivo. Essas são perguntas que embasam um pouco do que representa a avaliação somativa. Está relacionada a uma perspectiva mais quantitativa do processo educativo. Então, a avaliação somativa até tem essa ideia, né, somativa, de somar, de juntar. Então, ela está muito atrelada a essa ideia da quantidade, né, da nota. Então, ela tem esse viés mais quantitativo do que as outras avaliações.
O principal objetivo da avaliação somativa é avaliar o resultado da aprendizagem. Se de fato aquele aluno aprendeu ou se de fato ele não aprendeu, né? Perceber qual foi o resultado de todo o desenvolvimento pedagógico em sala de aula, de toda a troca que houve, para perceber se no final esse aluno conseguiu desenvolver as habilidades e as competências necessárias para aquela unidade ou até necessárias para o ano letivo como um todo. Então, a avaliação somativa, alguns exemplos de avaliação somativa são as avaliações externas, né? Então, as avaliações externas, como a Prova Brasil, são exemplos também de avaliação somativa, de avaliações somativas. Então, a Prova Brasil, entre outras provas que a gente poderia listar aqui, são exemplos de avaliação somativa, porque a partir daquela prova se tira uma nota, se define ações a partir daquela nota, mas ela é algo que pensa esse final, né? Então, ela é realizada com o 5º e com o 9º ano e ela visa pensar como esse aluno do 5º ano se desenvolveu durante todo o seu percurso escolar, né? Do 1º ao 5º no ensino fundamental. Então, a Prova Brasil tem esse viés somativo por pensar esse resultado final da aprendizagem de um aluno do 5º ou do 9º ano, que possivelmente, né, construiu aí um percurso de aprendizagem e de desenvolvimento dos conteúdos, né, das outras séries, e essa prova pensa como avaliar, como pensar esse resultado dessa turma, certo? A avaliação somativa educacional tem função verificadora e informativa. Então, verificadora porque ela pensa, ela verifica se esse aluno aprendeu ou não aprendeu, né, a partir, né, de uma nota, de algo mais quantitativo. E informativa porque informa o professor, informa como esse aluno está se desenvolvendo, né? Se a gente percebe que esse resultado da avaliação não foi satisfatório, então esse professor já repensa algumas estratégias pedagógicas para que na unidade seguinte possa avançar. E se de fato ele aprendeu, a gente já verifica a partir também dessa avaliação somativa como fazer com que ele avance ainda mais na próxima unidade ou no próximo ano letivo, se for o caso. O que é, né, a avaliação somativa? É um parecer final da aprendizagem, né, e visa pensar aí as competências e habilidades que foram desenvolvidas durante o ano letivo, né? Como eu já falei, é um parecer final, é uma constatação final de todo esse processo que foi desenvolvido ao longo ou da unidade ou do ano letivo. E aí, para a gente finalizar os conteúdos que a gente pôde aprender nessa aula, a gente fecha com essa pergunta, né? Qual é o principal objetivo da avaliação somativa? Então, é identificar o resultado final da aprendizagem. Esse é o principal objetivo da avaliação somativa e é sempre bom a gente estar associando a avaliação somativa a esse final do processo. Então, a palavra final é muito importante para a gente relacionar com a avaliação somativa. Para finalizar, a avaliação somativa educacional é uma função importante para registrar o que de fato foi aprendido pelo aluno no final do processo educativo. Então, a avaliação somativa, a gente precisa entender ela como essa avaliação que é construída, que é desenvolvida para pensar essa finalização do processo educativo, tentando compreender se esse aluno desenvolveu ou não as competências e habilidades que eram esperadas que ele desenvolvesse durante o período ou de uma unidade ou do ano letivo. Então, a gente encerra a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente pôde apresentar hoje e espero que tenham aprendido mais sobre a avaliação somativa. Então, gostou da nossa videoaula? O conteúdo foi retirado do nosso curso online para concurso 2BPED. Quer saber um pouco mais? Visita nosso site. O link está na descrição do vídeo. Bons estudos, até mais. Tchau, tchau!